Ok, pessoal? Bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós iremos meditar profundamente na Palavra de Deus. Ela que tem poder para influenciar todas as áreas de nossa vida. Pega o livro e boa viagem. Gênesis 4. E depois Apocalipse 3:20. Vamos ler esses dois, Gênesis e Apocalipse. Diz assim, irmãos: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão. Caim era mais velho, com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, mais novo, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. Nós vemos falando aí do pastor Jesus, né? Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Pode ir? Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe o que Caim? Diga bem alto. Caim trouxe o quê? Do fruto da terra. Uma oferta. Diga assim, uma oferta. 4. Abel, por sua vez, trouxe o quê? Aleluia. Trouxe das primícias, trouxe do melhor do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel. E do que? Deus se agradou primeiro de Abel, da pessoa de Abel, de quem Abel era. E depois o Senhor se agradou também da oferta de Abel. Ao passo que de quem? De Caim. O Senhor não se agradou de Caim. E também o Senhor não se agradou de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, se no futuro procederes bem, fizeres bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes, de novo lá no futuro, mal, eis que o pecado jaz à porta. O que jaz à porta, irmão? Pecado. E o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos dar um pulo agora para Apocalipse lá, 3, verso 20. O pecado está à porta. Mas olha que maravilha. Vamos ler todo mundo aí, que isso é tão lindo. Vamos lá? Eis que estou. Se alguém e abrir, entrarei e cearei. Amém, irmãos? Ó, cearei com ele e ele comigo. Quem disse isso? Diga alto, quem disse isso? Jesus. Amados, essa palavra é muito poderosa para a nossa vida, para a nossa reflexão antes de ceiar, porque esse encontro de dois irmãos aponta para o encontro no futuro de pessoas que serão aceitas por Deus e pessoas que serão rejeitadas por Deus.
Isso que nós estamos vendo aqui no início aponta para o final. Então é importante que nós percebamos a realidade para que possamos nos corrigir, para que nos possamos melhorar e sermos o exemplo de Abel. Posso ouvir um amém? Amém. E não o exemplo de Caim. O Senhor diz lá em Mateus 24, 20, que estarão dois no campo. Um será tomado e o outro deixado. Um será levado e o outro ficará. Serão dois na cama, um será tomado e o outro vai ficar. O que será tomado por Deus é o exemplo de Abel, que foi recebido, aceito, e Deus fez questão, a gente sabe da história, de não livrá-lo, porque o Senhor queria ter eternamente Abel com ele. Deus é poderoso, amém, irmãos? Deus livra de leão, livra de urso, Deus faz maravilha, Deus livrou Davi de um exército enorme, Jeosafá de 5 exércitos contra ele. O Senhor é poderoso para nos livrar, amém? Mas ele não quis livrar Abel, porque ele tinha algo melhor para ele. Ele foi aceito por Deus, não foi só a sua oferta, ele foi aceito por Deus. E nós percebemos que o Senhor diz, o pecado está à porta. Ele está à porta batendo, querendo entrar. Todo dia o pecado vem e chama. Mas Jesus também está na porta. Tentação é para todo mundo. Quem não é tentado está melhor que Jesus. Jesus foi tentado em tudo. Jesus foi tentado em tudo, então todo homem, toda mulher pode ser tentado, porque Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou jamais. O pecado bate e tenta todos os humanos na terra, mas o que é mais maravilhoso é que Jesus Cristo também está lá dizendo, eu bato na porta, eu entro no seu coração e transformo a sua vida. Pai, que essa palavra possa poderosamente nos conduzir para sermos cada dia mais transformados, segundo a imagem do Teu Filho Jesus. Nós Te louvamos, Pai, por essa palavra que nos garante que não estamos sozinhos. O Senhor enviou o Consolador, o Espírito Santo de verdade, que nos guiará em toda a verdade. Então, Pai, estamos aqui dispostos a ouvir o Senhor. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos ver algumas coisas que faz com que o Senhor se agrade de nossa oferta. Se agrade do que nós estamos apresentando a Ele, porque a sua vida é uma oferta ao Senhor. Você está aqui, você está ofertando ao Senhor louvor, atenção, palavra. Então, quando nós estamos aqui cultuando a Deus, o culto é uma oferta a Deus. Nossa vida, nosso testemunho. E nós precisamos olhar para isso, para que Deus nos ajude a corrigir algo que esteja em nossa oferta, que não tenha mostrado ou demonstrado a qualidade da oferta que o Senhor merece, que o Senhor aceita, que é agradável ao Senhor. Deus se agradou de Abel pela qualidade, em primeiro lugar, irmãos, de sua fé. Em Hebreus 11:4, fala da fé de Abel. Abel entra na galeria dos heróis da fé da Bíblia, por causa da forma que ele apresentou ao Senhor a sua oferta. Então, Abel, pela fé, apresentou uma oferta melhor do que a de Caim, como está escrito aí. Então o Senhor se agradou primeiramente da oferta de Abel por causa da qualidade de sua fé.
nós sabemos que Deus está em primeiro lugar. Amém, irmãos? A palavra em Jesus aí, em Mateus 22, diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu poder. E entendemos que amarás o Senhor acima de todas as coisas. E Abel teve uma postura de dizer: não, o melhor do meu gado, o melhor cordeiro que eu tenho, eu vou sacrificar ao Senhor. Porque ele entendia que o Senhor estava acima dele. Deus não pode estar abaixo de nossas vontades. Amém, irmãos? O ensino de Abel aí é que o melhor deve ser consagrado a Deus. O melhor da nossa força, o melhor da nossa juventude, o melhor da nossa coragem, o melhor da nossa inteligência, o melhor da nossa atitude de pai, de mãe, de esposo, de esposa, o melhor da nossa vida deve ser consagrado ao Senhor, e Abel demonstra isso pela fé que ele tem. E Hebreus diz isso: o justo viverá da fé e não do olho, irmãos. O que foi que Caim, a gente vai falar de Caim, mas Caim teve olho no que era de Deus. O melhor ele pegou para ele. Abel, pelo contrário, tendo fé, não, o melhor pertence ao Senhor. A palavra diz aí em Gênesis 4:4, que nós já lemos: Abel, por sua vez, trouxe das primícias, trouxe do melhor do rebanho e da gordura do rebanho. E agradou-se o Senhor de Abel. Importante, irmãos, que primeiro o Senhor tem que se agradar de nós, de mim. Diga comigo: o sacrifício sou eu. O sacrifício somos nós em primeiro lugar. Porque se eu estiver dando o melhor de mim, da minha pessoa para o Senhor, as outras coisas são consequências. Então, amados, Abel nos ensina que devemos nos entregar, nos esforçar para dar um sacrifício melhor a Deus. A fé nos leva ao sacrifício. Pela fé, Hebreus fala de homens como Abel que se sacrificou pela fé. A fé leva a um sacrifício que é renúncia, porque sem sacrifício, ou melhor, sem renúncia, o sacrifício é nulo, é inexistente. Ele se esforçou para dar um sacrifício ao Senhor que tivesse o preço. Davi nos ensina isso. 2 Samuel 24, 23 a 24, irmãos, nós já conhecemos a história. O povo de Israel estava sendo amaldiçoado por causa do pecado, e Deus mandou que Davi, através do profeta, sacrificasse ao Senhor, apresentasse ao Senhor uma oferta pelo sacrifício, uma oferta pelo pecado. E Davi vai, encontra a terra, e Araúna, quando vê Davi, diz: rei, tudo é seu, a terra é sua, o gado é seu, sacrifique, você não precisa pagar nada. Aí Davi nos ensina isso, irmãos. Ele diz assim: longe de mim oferecer ao Senhor um sacrifício que eu não pague o preço por ele. Então o sacrifício exige o preço.
Quando Romanos 12 diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso tem um preço, isso tem renúncia. Renunciar às nossas vontades, renunciar às nossas emoções, que às vezes nos leva a agir contrário à vontade de Deus. Sacrifício. A gente vê aí na mesma palavra em Hebreus 11, falando de Abraão. 11:17 vai trazer a realidade de Abraão. Abraão, quando é chamado para sacrificar seu filho, ele foi sacrificado na alma, no coração, porque quando Abraão caminha para subir ao monte, ele estava entendendo que ali seu filho ia ser sacrificado, porque ele já tinha colocado no coração isso, e doía muito, e ele foi para fazer realmente. Até ali é um sofrimento. O único filho, a herança, que ele esperou durante tantos anos, aos 100 anos, ele tem o filho da promessa, o filho dos sonhos, e agora ele está vendo o filho sendo sacrificado para morrer. Deus pede de nós, irmãos, coisas que dói. Sacrifício dói. A excelência do sacrifício é que define a qualidade da oferta, que é agradável a Deus. Porque se eu entrego ao Senhor uma coisa que não me custa nada, isso não é sacrifício. O sacrifício é renúncia e dói. Irmão, o sacrifício é um processo. O defeito de Caim olhou só o resultado. Eu vou entregar lá a minha oferta, Deus vai se agradar de mim. Mas ele não se preocupou com o processo para que isso acontecesse. O processo é ir lá, ver o que tem de melhor, renunciar o de melhor para Deus. O que é de melhor que você tem, que você precisa renunciar para Deus? Deus só pede o melhor de nós. O melhor da sua atenção agora, o melhor do seu cântico, o melhor da sua música, o melhor do seu louvor, o melhor da sua liderança, o melhor da sua pregação, o melhor da sua paternidade, o melhor da sua filiação. Você está sendo uma filha excelente como oferta agradável ao seu Deus. Você tem sido a melhor esposa, o melhor marido. Irmãos, isso fala de vida, porque Deus se agradou primeiro foi de Abel. Não queira que o Senhor agrade-se do que você faz e se desagrade de quem você é. Isso não vai acontecer, porque para Deus o que importa acima de tudo é a essência. É um coração. Aí, Abel, com esse coração, oferta ao Senhor uma oferta de amor. Eu fico imaginando, irmãos, as coisas, minha mente é muito fértil, eu imagino que você vai receber uma pessoa que você gosta em sua casa. Aí a pessoa que você gosta vem de um lugar longe, uma pessoa importante, a pessoa que você ama, você quer tanto vê-la, aí vai para sua casa, aí você tem lá para fazer uma comida para ela. Aí você se preocupa, eu tenho que fazer uma comida boa, melhor, receber bem, sim ou não?
receber bem, dar conforto, ser agradável, vai ser um momento especial porque aquela pessoa é muito maravilhosa para mim. Foi exatamente isso além que Abel fez. Quem vai sentar na mesa para ceiar comigo é o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, o grande Deus do universo. Vem sentar comigo na minha mesa, que pegue o melhor gado, que pegue o melhor cordeiro. Aí os homens devem ter dito, mas Senhor, esse cordeiro aqui é o forte, é o que produz, é o que nos dá cria, esse que o Senhor vai consagrar? Sim, porque é esse que o meu Senhor merece. Porque o melhor cordeiro, irmãos, mais maravilhoso que existe, não foi Abel que deu, foi Deus quando entregou o seu filho, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que com seu sangue puro se sacrificou por nós. O melhor cordeiro foi ele. Oh, irmão, nossos corações precisam estar compungidos. Que visão de Abel! E quando Abel abre o coração para Deus, ele fecha o coração para o pecado. O pecado bateu, mas não pôde entrar. Fé, sacrifício, amor. Caim, irmãos, pelo contrário, fechou a porta para Deus. E quando ele fechou a porta para Deus, ele abriu para o pecado. Gênesis 4:5, ao passo que de Caim e de sua oferta o Senhor não se agradou. Deus primeiro rejeitou Caim. Irmãos, a gente fala às vezes, quando a gente prega, isso tem falado muito ao meu coração. A gente prega aí, incrédulo, não quer ouvir o Senhor. Mas isso a palavra me confronta, porque Caim sabia quem era Deus. Mas ele apresenta uma fé invertida. A fé invertida é aquela fé que coloca Deus no segundo plano. Deus em segundo lugar é fé invertida. Fé invertida é incredulidade cristã. A incredulidade cristã, Deus existe, Deus é bom, eu louvo e tudo, mas quando Deus diz, me dá, não entrega ao Senhor. Deus diz não e a pessoa faz assim mesmo. Quando nós entendemos que o Senhor é o primeiro lugar em nossa vida, irmãos, nós nos esforçamos para entregar o melhor para Ele. Eu vou ser o melhor profissional porque isso glorifica a Deus. Meu Senhor merece. Meu patrão talvez não, mas meu Senhor merece. Porque quando nós somos bons profissionais, isso glorifica a Deus. De tal maneira brilha a sua luz que os homens vendo, glorifique a quem? Não é a mim, não é a você, é ao Pai. A oferta é para Ele. E quando Caim olha para o que é melhor e pega para ele, ele inverte o que está em Mateus 22:34, que nós falamos.
que o Senhor está acima de todas as coisas. Ficou abaixo da vontade de Caim no coração dele. E quando Caim faz isso, ele abriu a primeira tranca do coração para o pecado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé me leva a obedecer. Fé é obediência e confiança, irmãos. A fé é obediência e confiança. Quando você insiste em oração, é uma questão de fé. Orar sem é fé, você está obedecendo. Jesus ensina em Lucas 18 a obrigação de orar sempre e não desfalecer. Orai em todo o tempo, no Espírito, isso é obediência. Aí porque eu orei e Deus não ouviu, eu não vou orar mais? Isso é desobediência. Deus sabe tudo, para que eu tenho que falar de novo? Sim, Ele sabe, mas mandou. E se Ele mandou, quem tem fé, obedece. Então não pare de orar. Orar é obediência a Deus, é fé. E o Senhor disse que quando Ele voltar, porventura vai encontrar fé na terra. Por que não vai encontrar? Porque param de obedecer. A persistência em oração é uma obediência, irmãos. E é uma prova de fé. E Caim não obedeceu porque ele ofereceu um sacrifício sem renúncia. Sem negar a si mesmo. Pelo contrário, pensou nele primeiro. Estão ouvindo? Deus é sensível, irmãos. O Espírito Santo é sensível. Então, quando nós estamos nessa caminhada, precisamos estar atentos, porque qualquer coisa nos distrai. Qualquer barulho tira a nossa atenção, irmãos. É o exemplo do celular aí, mas é espiritualmente falando. O inimigo cria coisas que nos distraem e o que o Senhor está falando fica despercebido, vai saindo e a gente daqui a pouco não lembra mais. É uma estratégia maligna, por isso que a gente precisa estar lembrando e sempre meditando atentamente, dando ouvido atentamente ao que o Senhor tem falado. Irmãos, o exemplo aqui são dois exemplos que nos falam. Caim apresenta um sacrifício sem renúncia porque ele negligencia o processo. E quem não se esforça no processo se frustra no resultado. Quem não se esforça no processo se frustra com o resultado. Diga isso aí para o seu irmão, vá, diga isso aí para ele, por favor. Diga. O resultado pode ser muito frustrante. Ele se frustrou com o que ele queria que Deus olhasse para a oferta dele e se alegrasse como se alegrou com Abel, mas não aconteceu, porque durante o processo ele não se sacrificou, ele não renunciou, ele não pagou o preço. Quantas vezes, irmãos, nos oferecem atalhos no caminho e nós encurtamos o caminho porque não queremos passar pelo processo. E eu quero dizer, irmãos, que ainda que todos aprovem, todos chegassem para Caim, irmãos, os servos de Caim poderiam ter dito: muito bom, Senhor, a sua oferta, o Senhor vai se agradar, que oferta boa, está melhor do que a de Abel, mas o que importa se o homem aprovar e Deus não?
Parabéns, você está lindo, você está linda, parabéns pela sua inteligência, parabéns pelo seu corpo, pela sua beleza, e Deus dizendo está reprovado, pensas que está vestido, está nu. O que importa é ser aprovado pelo homem e desaprovado por Deus. Deus vê o processo como importante, irmãos. Tão importante que Deus não tirou direto Israel e colocou na terra prometida. Teve o processo do deserto. No processo, Deus estava ensinando tantas coisas maravilhosas. No processo do deserto, Deus estava fazendo milagres, irmãos, que nunca tinha acontecido no mundo inteiro. De dia, nuvem para proteger do sol. De noite, o fogo ardente para aquecer do frio. Os teus pés, suas sandálias não se desgastaram durante 40 anos. Eu mandei pão do céu. E o povo não estava vendo que o processo é maravilhoso, irmãos. O processo é bom porque no processo Deus está conosco. No processo a presença do Senhor vai conosco para nos fazer descansar. O processo até chegar ao céu é bom. Deus está no meio da sua igreja. Se alegre no processo, se esforce no processo, porque o processo é importante. Oh, amados, não negligencie o processo. Não dê a Deus uma vida cristã sem renúncia, sem negar a si mesmo. Tem muita gente assim, irmãos, mas nós não vamos ser. Porque Deus tem nos falado tanto, como o Pai amoroso que é. Um sacrifício sem renúncia à oferta é desprezível. O Senhor disse para Israel: esse povo me oferta com lábios, mas seu coração está distante dele. Malaquias 1,6 fala de sacrifícios que é levado ao Senhor, e o Senhor diz: como eu vou me agradar desse sacrifício e vocês trazem o doente e o coxo? E o que é o doente e o coxo, irmãos? É coisa que a gente dá a Deus de qualquer jeito, em que a gente não renuncia à nossa própria vontade. O Senhor fala isso para os sacerdotes. E a Bíblia diz que nós somos os sacerdotes reais. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, sacerdócio do rei Jesus. Também oferecemos ofertas ao Senhor. E não pode ser uma obediência só por conveniência. Obediência por conveniência é uma oferta que Deus despreza. Eu só obedeço aquilo que é conveniente a mim. O que não é, eu não faço. Isso é uma oferta desprezível. O Senhor aceita a oferta que de mim vale renúncia. A coisa que é fácil renunciar. A gente não pode dizer que isso, amém, faz parte da nossa vida. Mas o que nos dói, como Abraão, Isaac, o que é que o Senhor pede de você? E aí, irmãos, o clamor para nós cearmos é que nós, irmãos, abramos nosso coração
para Jesus entrar. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Toda vez que vier duas situações, o pecado está batendo na porta e Jesus também, que a gente feche a porta para o pecado e abra para Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. Quem quer abrir o coração para a morte? Mas, irmãos, Jesus Cristo veio para nos dar vida. Dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, na hora que bater no seu coração, não deixe que a morte entre, mas que entre a vida. A vida está batendo, a vida está pedindo lugar, todo dia, no nosso coração. E que eu acho muito interessante, por favor, projeta de novo Gênesis 4. Versículos 6 e 7, o Senhor vê a situação de Caim, irmãos. Por que está angustiado? Ah, que Deus bom. Por que está assim, tão triste, revoltado? Por que está triste e descaiu o seu semblante? Aí, irmãos, é isso que a gente já começou, a palavra por si só fala. Se procederes, ele está falando de futuro. Se você proceder no futuro, na próxima oportunidade, no próximo momento que vocês trouxerem uma oferta a mim, você tem a oportunidade, Caim, de ofertar de novo. Porque Deus não estava disputando lugar no coração, não há disputa no coração de Deus, todos Deus ama, incondicionalmente o Senhor nos ama. Não importa quem eu seja, irmãos, Deus me ama. Não há acepção de pessoas, Deus ama homem, mulher, negro, branco, rico, pobre, Deus ama todos, Deus ama Caim, amava Caim, então ele vai intervir, irmão, Deus sempre intervém. Que maravilha que sempre o Senhor está ali, querendo nos mudar, querendo nos transformar, nos dando oportunidade. Você tem uma oportunidade, Caim. E se você fizer bem, certo, com certeza, você será aceito também. Você será recebido, Caim. Como seu irmão foi, você também vai ser. Deus foi lá e falou para Caim. Bateu no coração, bateu na porta do coração de Caim. Deixe minha palavra entrar, Caim. Mas se você procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Seu desejo será contra ti, Caim. O pecado não tem bem para você. Será mal, contra. É para te destruir, Caim. E eu imagino que aí a gente volta ao que a gente falou. Se eu não me esforço no processo, eu me frustro com o resultado. E se o pecado entrar, aí a frustração vai dar lugar à inveja. Ao invés de eu me alegrar com meu irmão, ao invés de eu chegar lá, Cleide, e dizer: ô Abel, o Senhor não me aceitou, mas te aceitou, Abel. O Senhor se alegrou com o que você fez. Abel, me ajude e me ensina, Abel, como é que faz esse negócio, porque eu quero que o Senhor se alegre comigo também. Eu quero que Ele assente na mesa e coma eu de um lado, você do outro, e todos nós ceiemos com o Senhor. Abel, me ajuda, Abel, me ajuda, Abel, ajuda-me, meu irmão. Me ajuda a ser aceito pelo Senhor também. Porque quando o irmão cresce, a gente também quer. Então vamos se unir com ele para crescermos juntos. E a gente seja diminuído. E o Senhor apareça. Porque importa que nós diminuamos e o Senhor cresça. Ah, Caim não foi lá. Porque o pecado entrou. E quando o pecado entra, nós perdemos a capacidade de aprender com o nosso irmão.
Porque eu vou ficar dizendo, eu também sei, eu também sou, eu também faço, quando deveríamos dizer, irmão, me ajuda a fazer melhor para o nosso Senhor. Quando o pecado entra, não tem humildade para aprender e para crescer, irmão. E a mão que o Senhor nos deu para abençoar, as suas mãos o Senhor deu foi para abençoar, não foi para amaldiçoar, não foi para ferir o seu irmão, não foi para apontar para o seu irmão, foi para levantar mãos e interceder por ele. O salário do pecado é a morte. A primeira morte aqui foi no coração de Caim, irmão. Perdeu o amor pelo seu irmão. Perdeu a alegria pelo seu irmão, a satisfação pelo seu irmão. E como Sobral pregou uma vez, a pior morte é a morte dentro de nós. Quando morre a alma, essa é a pior morte. E o pecado, quando entra na alma de alguém, mata. Ele veio para matar, roubar e destruir. É uma figuração que o inimigo se manifesta. Mas Abel teve a honra de ceiar com o seu Senhor. Olá, irmãos. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Que ele possa ter te abençoado. Nosso canal é para abençoar e informar. Por favor, dê um like e se inscreva em nosso canal. Um beijo no coração.